A vontade de Ohara, a ilha destruída pelo Buster Call 22 anos atrás, ainda vive. Não apenas a vontade, mas anos de estudo e conhecimento também. Conhecemos a verdadeira face de Vegapunk, no caso o original, e temos a confirmação do que levou o Dragon a iniciar o Exército Revolucionário. Tudo isso hoje no capítulo 1066. Oi nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd Palha com um capítulo incrível, emocionante, repleto de revelações. Mas, antes, gente, eu peço que deixe seu like, se inscreve, ativa o sino de Xandora para receber notificação para quando tiver vídeo novo e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que se emocionou também. Se emocionou e ficou em choque com esse capítulo. E cara, sem muito mais enrolação, bora lá. Bom, passando rapidamente pela história de capa da Germa, que acredito eu esteja nos seus finalmente. E a capa diz que a Germa retorna com um bônus. No caso, certeza que se refere ao Caesar. Então, não tem muito mais o que especular sobre ela. Não foi que nem as últimas duas capas, né? Mas iniciamos do fim do último capítulo, onde Vegapunk explica sobre o Reino Antigo e sua tecnologia. Porém, o Vegapunk Shaka diz que é apenas uma hipótese. E ele diz que conheceu um certo arqueólogo que estava disposto a arriscar a sua vida para esclarecer as coisas sobre este reino. E ele encontrou uma máquina que possuía uma data de fabricação em um determinado lugar. E a Robin questiona o Shaka se ele está dizendo que a máquina foi construída no século perdido. E o Shaka questiona mais a Robin, perguntando o quanto ela sabe sobre isso. Então Shaka começa contando a respeito do incidente de Ohara 22 anos atrás, que foi erradicada pelo Buster Call. Isso havia acontecido por conta de Ohara ter descoberto os detalhes da existência de um certo reino que nós sabemos que é verdade. O Shaka, que no caso também é o Vegapunk, se torna nós, leitores de One Piece, que querem saber e entender a história do reino antigo e do século perdido. Ele chega à hipótese de que a história do século perdido é a história do conflito entre uma aliança de 20 reinos contra o reino esquecido e avançado. E esses 20 reinos vitoriosos formaram o governo mundial e moldaram a história como conhecemos, pois para garantir que as ideias daquele reino morressem e não sobrevivessem com o tempo. Então eles apagaram o cara-traço da história. É aquele ditado, né? O vencedor é que conta a história, e conta a história do jeito que ele quer também, né? E aqui a Nami, o Sop, o Frank e o Sandy entendem o que acontece com quem procura e tem conhecimento sobre toda essa história. Todos os que sabem são eliminados. Então, Shaka pede que a Robin diga se ele estiver certo. Se a descoberta de Ohara levou o governo a tomar essas ações, e isso não seria equivalente a uma confirmação. E a Robin questiona mais uma vez o Shaka por perguntar isso. E ele, que é o alto no governo, não deveria saber sobre isso? Pois é, mas o Shaka responde que ele é mantido no escuro, assim como todos. E até mesmo trazer esse tópico até o governo resultaria na eliminação dele. E o Zop apavorado só pede então para que ele pare de falar sobre isso. A Robin então faz uma pergunta crucial. Como o Vegapunk saberia que eles estavam estudando este reino, sendo que os livros e os materiais de estudo foram aparentemente destruídos? Mas é aí que tá o pulo do gato e é onde começa a parte mais emocionante desse capítulo. O Shaka responde que a determinação de Ohara vive. O dia que chocou o mundo. Em uma noite, Ohara, conhecida pelo seu amor ao aprendizado, foi reduzida a cinzas, deixando apenas uma única garotinha como sobrevivente e que depois foi taxada como a filha do demônio por possuir o conhecimento. Não só ela, mas todos os outros pesquisadores também foram taxados de demônios, dizendo que estavam conspirando para derrubarem o governo. E Vegapunk revela que foi visitar Ohara depois do incidente e que ele conhecia o Professor Clover. E ele diz que deveria prestar condolências pelo ocorrido. Tanto a Robin quanto a gente fica surpresa por Vegapunk conhecer o Clover. E o Vegapunk continua dizendo que o Clover tinha uma obsessão pelo século perdido, que foi seu alimento para o seu estilo de vida aventureiro, o fazendo procurar por textos ao redor do mundo todo, além de dele ter sido capturado e preso 10 vezes pela marinha. E com o tempo, ele se estabeleceu como o arqueólogo mais famoso do mundo. Assim, inúmeros pesquisadores foram atraídos e reunidos em Ohara, assim se tornando um santuário arqueológico. Infelizmente, o fim dessa história viria a ser bastante trágica. E aqui então vemos uma primeira imagem do Vegapunk original, que quando eu li no começo, eu perguntei o que era, né? Porque não achei que fosse o Vegapunk. Ele menciona que até a árvore do conhecimento foi deixada em cinzas. Porém, no lago, no centro da ilha, estava repleto de livros. Uma quantidade inacreditável, que foi o que aconteceu durante o flashback da Robin. Os pesquisadores jogaram os livros dentro do lago.
E assim Vegapunk chega à conclusão que esses pesquisadores dedicaram seus últimos momentos protegendo o tesouro que deveria ser passado ao futuro, que foi o que aconteceu. Se algum marinheiro descobriu sobre eles, aparentemente era muito ignorante para entender o valor daquilo. E a gente vê isso também no flashback da Robin, quando os marinheiros encontram os livros dentro do lago. Só que eles não deram nem bola para isso. Isso foi a vitória de Ohara. E quando Vegapunk percebeu isso, não pôde conter as suas lágrimas. E isso é um peso emocional gigantesco. Ohara, mesmo perdendo diversas vidas de pessoas inocentes que dedicaram suas vidas apenas ao estudo e o conhecimento, saiu vitoriosa de todo esse desastre, querendo ou não. O conhecimento ainda sobreviveu. Esse negócio de nível de poder em One Piece, bobagem, gente. Bobagem. O verdadeiro poder é o conhecimento. Quando você o tem e souber como usá-lo, é uma arma poderosa. Então temos as lembranças da Robin, do dia daquele incidente, de quando ela conheceu a mãe dela e ouviu as falas da Uvi dizendo para ela que eles não poderiam desistir. E isso mostra o peso desse evento. E a Robin chora lembrando disso e faz com que a Robin conte para o Vegapunk sobre as hipóteses dele, que sim, estavam certas. Ohara havia chegado às mesmas conclusões e pergunta onde estão os livros agora. Vegapunk responde que queria levá-los a Punk Hazard, mas se o alto escalão descobrisse, tudo estaria acabado. E ao invés disso, no dia que Vegapunk foi lá, ele viu pessoas levando os livros. Vamos então para o flashback do Vegapunk 22 anos atrás, meses depois do Buster Call, e as pessoas que estavam levando os livros eram gigantes. Ele se pergunta o quanto eles sabem da importância deles. Então chega o grande Dragon que reconhece o cabeção do Vegapunk. Como não reconhecer agora, não é mesmo? Vale citar que pela primeira vez na história de One Piece, um fato histórico é que uma silhueta do Oda fez total sentido com o que é a pessoa. Porque a silhueta que a gente vê do Vegapunk no capítulo 684, se eu não me engano, que é quando a gente vê um pouco da relação do Caesar com o Vegapunk, a gente vê a silhueta e a gente vê o cabeção. Então, pela primeira vez, uma silhueta em One Piece faz sentido. Histórico isso, hein? Histórico. Não vamos deixar de esquecer isso. E vale citar também que esses gigantes que aparecem aí são praticamente os mesmos que fazem parte dos piratas gigantes, que estão agora na grande frota do Chapéu de Palha. Muito legal, né? Ó as conexões chegando aqui. E finalmente temos a cara e o rostinho do Vegapunk original. Que é mais do que na cara, que foi baseado naquela foto icônica do Einstein de Língua de Fora. E falando nisso, na época, Vegapunk tinha 43 anos. Ou seja, hoje ele deve ter 65. E o Dragon tinha 33 na época. Ou seja, hoje ele tem 55. Detalhe que ele ainda não tinha a tatuagem no seu rosto. Porém, já carregava o símbolo, pois ele tinha uma faixa ali com ele na sua calça. E já tinha a ideia de lutar pela liberdade do mundo. O Dragon revela que aqueles gigantes não eram saqueadores, pois conversou com eles. Eles são de Elbaf e têm noção do verdadeiro valor daqueles livros. O capitão deles é um gigante que está envolto de diversas bandagens e disse que Ohara se sacrificou por aqueles tesouros e não podia deixá-los serem apagados da história. Então Dragon discute com o Vegapunk sobre ele ser um lacaio do governo. E ele ficou desapontado por ele não ter se juntado aos seus guerreiros da liberdade. Vegapunk, sincero do jeito que é, fala que ele só recusou porque com a sabedoria e tecnologia dele, o que ele poderia fazer e produzir para um exército pobre como o do Dragon. Sinceraço, Vegapunk. Vegapunk diz que o governo mundial é enorme e existem pessoas decentes. Em parte sim, especialmente na marinha, como ele mesmo diz. Mas pede para que o Dragon não perca o seu objetivo. Dragon então diz que está cansado já do governo mundial e que o incidente de Ohara foi um basta para ele. Ele irá criar um exército que poderá ir de frente contra o governo e que irá finalmente mudar o mundo. E assim naquele ano Dragon, Ivankov e Kuma fundaram o Exército Revolucionário, que continua suas atividades até hoje. Então os Chapéus de Palha têm muitas perguntas e afirmações a respeito disso tudo. A Nami vê o Dragon com muita intensidade, o Zop questiona sobre o Baf, a Robin fica em choque que o Dragon e o Clover se conheciam, o Frank vai ter um mind blow de tanta informação e se pergunta por que o Kuma os ajudou e por que o Vegapunk o modificou tanto. E essa é a pergunta que a gente quer saber já faz um tempo. E rápido, por sinal, já que estamos no arco que envolve o Vegapunk. E o Sandy fica surpreso do Ivankov ser um dos revolucionários, um dos fundadores dos revolucionários. O Sandy tem até um apelido para Ivankov, de Ivan, que bonitinho. O Vegapunk então diz que fez uma viagem discreta para Elbaf, por conta de sua curiosidade de falar mais alto. E ele
pede para ler cada um dos livros que estavam em Elbaf. Ele sabe de tudo o que Ohara descobriu. Os mistérios do mundo, ele sabe de todos. E continuou suas pesquisas a partir do que Ohara tinha. Vemos um vislumbre do gigante que estava em Elbaf que deixou o Vegapunk ler os livros. Está todo enfaixado, mas o chapéu na cabeça dele não engana ninguém. E a Robin chega à conclusão e questiona se o capitão dos gigantes era o Sol. O Vegapunk não pode afirmar, mas diz que ele está se escondendo agora. O que deixa a Robin mais feliz ainda, pois ela conhecia o Sol. E só de imaginar que ele está vivo deixa ela super feliz. Oda até desenhou ela com uma carinha que lembra muito a Robin pequena. E ela agradece o Vegapunk por não ter deixado o sacrifício de Ohara ser em vão. Então, os sapatos dos Mugioras começam a se mover sozinhos e o Shaka diz que tem mais uma coisa para mostrar. Cara, o peso que é pra Robin, saber que o Sol tá vivo, é imensurável. O único amigo que ela tinha, a pessoa que esteve com ela, que salvou ela depois do incidente, ela saber que ele está vivo e quem sabe, com certeza passou pela cabeça dela, poder vê-lo de novo, é algo que nem eu sei como descrever a sensação. Pra mim já está mais do que confirmado que o arco de Elbaf vem aí, com certeza. E poxa, o Sol com certeza tá lá. E o conhecimento de Ohara está lá também. Temos que ir para o Elbaf, gente. Tem que ir para o Elbaf. Precisa ir para o Elbaf. E vale a pergunta. Será que o Sol é o cara da cicatriz de fogo? Por conta dele estar tudo enfaixado? O Ohara pegou fogo, não pegou? Então, vai que, né? Por sinal, fiz um vídeo, né? A respeito de quem seria o cara da cicatriz de queimadura. Que eu falei cicatriz de fogo, né? Mas a cicatriz de queimadura. Então, pode ser que seja ele também. Vai que, né? Porque quando o Kid e o Killer mencionam capítulos atrás, lá no finalzinho de um ano, a respeito desse cara, a Robin aparece no quadro. Coincidência? Acho que não. Acredito que não. Mas, enfim. Voltamos para o grupo do Ruffy com ele tentando ligar o robô de algum jeito. O Ruffy tentou chamar ele até de Robonosuke. Muito bom, por sinal. E do nada vem um som gigante que parecia que ele ia explodir. No fim do capítulo vemos agora o velho Vegapunk. E ele ficou preso entre o lado de fora e o lado de dentro do robô. Provavelmente ele estava tentando alguma experiência com um teleporte, pelo que ele fala. E o Ruffy diz que ele parece o Kinemon e tenta ajudá-lo. A Bonnie já fica louca, porque ela sabe quem ele é. E o Vegapunk agradece ao Ruffy. E ele sabe que é o filho do Dragon. E sabia que ele viria. E ele reconhece a Bonnie também. Muito provável das vezes que ela foi com um Kuma para Egghead. E o Ruffy se surpreende que ele está voando, e o Vegapunk mostra que todos podem voar com os Donshos. Assim, no fim temos Luffy, Chopper e Vegapunk voando indo para algum lugar, e o capítulo termina. Vamos para o detalhe de que a cabeça do Vegapunk diminuiu e muito, que me parece que ele tirou o cérebro dele, né? Ou pelo menos dividiu o cérebro gigantesco que ele tinha com as suas outras metades, né? O Shaka, Lilith, York, por aí vai. Então provavelmente deve ter sido isso. Vale o detalhe também de que no topo da cabeça dele, pequena agora, tem a parte de cima do que parece ser uma maçã, que no contexto cristão, né, é o fruto da árvore do conhecimento que Eva pegou. Ou seja, representa o conhecimento, e nada mais justo do que fazer parte do design do maior cientista do mundo de One Piece. E o Vegapunk mais velho só lembra mais a cara do Einstein, que foi um dos pilares para o desenvolvimento da física tanto quântica quanto a moderna. E a mecânica também, um dos maiores cientistas do mundo. E o Oda gosta de pegar figuras da vida real e transformá-las em personagens de One Piece. E cara, com o Vegapunk foi tipo certeiro demais. Amei o design desse velho, amei demais. Mas cara, um capítulo cheio de carga emocional. A Robin é uma personagem incrível, sem dúvidas é uma das minhas favoritas. E muito feliz de saber que o Sol tá vivo. Elbaf é mais do que confirmado do que qualquer outra coisa. E possivelmente nossa próxima parada seja realmente Elbaf. Todo conhecimento, o tesouro de Ohara tá lá. E vai ser um local de extrema importância, não só para a história, mas para Robin principalmente, e para o Zop também, né? Que o Zop está sendo prometido para ver o Elbaf já faz tempo. Então, muita coisa mesmo. Está por vir, meus amigos. E as Akumas no Mi principalmente, hein? Ah, isso não foi revelado ainda, mas galera, tá vindo aí, com certeza, pelo amor de Deus. Não pode acabar esse arco aí, não, com o Vegapunk não revelando nada sobre as Akumas no Mi. Pelo amor de Deus, não termina esse arco sem revelar isso. Mas, o que vocês acharam desse capítulo, meus queridos? Curtiram? Gostaram do Vegapunk original? O que vocês acharam dele, do design dele? Contem pra mim. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, abraços, se cuidem e até a próxima.